Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício e sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Na nossa aula, vamos falar de propriedades coligativas. Dando uma continuidade aí no assunto de Fisicoquímica, na minha última aula, que já tem bastante tempo, né, mais de 2 semanas, foi sobre soluções e mistura de soluções. E aqui vamos estudar um pouco mais sobre os líquidos e como eles se comportam quando a gente adiciona alguns solutos não voláteis nele. Então, vamos lá. O que é propriedade coligativa? Bem, todo líquido puro possui as propriedades bem definidas. O que seria um líquido puro? Seria apenas água, ou apenas álcool, ou apenas éter, mas que não tem nenhuma outra substância junto dele, igual uma substância simples, uma substância composta, no caso. Então, quais seriam as propriedades que são bem definidas nesse líquido? A pressão de vapor dele, o ponto de ebulição, na água, por exemplo, é 100 graus Celsius, o ponto de fusão dele, o ponto que ele vira de transformar de sólido para líquido, no caso da água, 0 graus Celsius, e a sua pressão osmótica. Mas o que aconteceria se adicionássemos algum soluto não volátil a esse líquido? No caso, se a gente adicionasse NaCl, sal de cozinha. Todos esses quatro propriedades aqui, pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de fusão e pressão osmótica, sofreriam uma mudança. O ponto de ebulição ia aumentar um pouquinho mais, ia passar de 100 para 100,5, 101, dependendo da quantidade. O ponto de fusão ia diminuir um pouco, em vez de ser 0, ia ser menos 0,5, menos 1 grau Celsius, né? E a pressão osmótica e a pressão de vapor também vão mudar, né? Mas agora eu falei de eu falei de soluto não volátil. O que é volatilidade, afinal? Uma substância volátil é aquela que tem facilidade em se tornar vapor, possuindo uma alta pressão de vapor. Então, quanto maior for a pressão de vapor, mais volátil é esse líquido e menor vai ser o seu ponto de ebulição. Mais fácil ele vai conseguir se tornar vapor. Na maioria dos casos, são os líquidos que têm uma pressão de vapor significativa. Desculpa, que são mais voláteis. Mas ainda existem também alguns casos de sólidos que eles sublimam, vão do estado sólido direto para o estado gasoso e também são voláteis, como o gelo seco e a naftalina, né? Então, eu falei de pressão de vapor agora. O que é a pressão de vapor, afinal, né? É a pressão que o vapor exerce sobre o líquido. Quando alguma molécula de água ela passou do estado líquido e foi para o estado gasoso, virou vapor, ela vai começar a exercer uma pressão, vai começar a pressionar aquele líquido no recipiente que ela estava. Quanto maior for essa pressão de vapor, mais volátil será o líquido e menor vai ser seu ponto de ebulição, como eu tinha falado no slide anterior. E, como assim? Você pode dar um exemplo para mim? Vamos lá. A nível do mar, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a pressão de 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, que é uma outra medida de pressão. A pressão de vapor ela vai acompanhar a temperatura. Ó. Em 0 graus Celsius, a pressão do vapor de água é 4,5. A 10 ela vai a 9 e ela vai aumentando, 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 até que quando ela chega em 100, ela está exatamente com 760, ou 1 atm. Então, a partir do momento que ela passa esse 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, todo aquele líquido vai virar vapor. Então, essa que é a pressão de vapor. Tranquilo? E agora vamos às 4 propriedades coligativas, que é o assunto principal da matéria. A primeira delas é a tonoscopia, ou tonometria. Nada mais é que a diminuição da pressão de vapor de um líquido pela adição de soluto não volátil. Como eu falei, quando a gente adiciona um soluto não volátil, vai alterar todas essas 4 propriedades. A água pura, ela vai ter a pressão de vapor máxima em 31,82. Quando adicionarmos 1 mol de glicose em 1 litro de água, ela vai diminuir de 31,82 para 31,26. Se a gente adicionar 2 mols de glicose, aí ela vai diminuir mais um pouco e vai para 30,7. Se a gente adicionar também 1 mol de NaCl, ela também vai para 30,7. Então, a gente está vendo que quanto mais partículas, mais matéria a gente está adicionando na água,
menor está ficando a sua pressão de vapor. Então tá deixando ela mais difícil de se tornar vapor, já que a pressão de vapor, quanto menor a pressão de vapor, maior é o seu ponto de ebulição, inversamente proporcional. Né? Então, vamos aqui a um pequeno exemplo do que é isso na verdade, de como a gente aplica isso num exercício. Dadas as seguintes soluções aquosas. 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro de glicose, C6H12O6. 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro de KNO3, nitrato de potássio. E 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, ou molar, de sulfato de amônio, né? NH42SO4. Então, qual desses vai apresentar a menor pressão máxima de vapor? Bem, não tem nenhum dado, não tem nenhum cálculo para fazer. Vamos ver como é que a gente faz. A gente primeiro tem que ver o tipo de substância que é. Bom, a glicose ela é uma substância covalente, então ela não vai se dissociar em íons quando a gente adiciona em água. Ela vai continuar C6H12O6. Né? Então, se a gente tinha 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro de glicose, ela vai então ter 2 vezes 10 a menos 2 mols de partículas, já que ela não se ioniza. Já o nitrato e o sulfato, eles são substâncias iônicas, então eles vão se dividir em íons. Isso vai alterar a quantidade total de partículas. O KNO3 ele vai se dissociar em K+ e NO3-, um de cada. Então, se a gente tinha 2 vezes 10 a menos 2, a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 2 partículas de potássio, mais 2 vezes 10 a menos 2 de nitrato. Então, somando as duas, a gente vai ter 4 vezes 10 a menos 2 mols de partículas nesse caso. A mesma coisa acontece com o sulfato de amônio, só que ele vai se dissociar em mais partículas, já que a gente tem 2 íons amônio e 1 íon sulfato. Desculpa que faltou aqui o sinalzinho de menos do íon, mas quando eu for postar a aula, eu vou corrigir isso. E então, mesma coisa. Ó. A gente tinha 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro inicialmente. Quando ele se dissociou, a gente ficou com 2 vezes 12 vezes 10 a menos 2 amônio, mais 2 vezes 10 a menos 2 sulfato. Totalizando 6 vezes 10 a menos 2 mols de partículas. Então, a gente está vendo que quem tem mais partículas aqui foi a adição de sulfato de amônio. Então, por isso que então, já que ela tem mais partículas, ele vai ser o soluto que mais vai diminuir a pressão de vapor da água. Então, a resposta é a solução 3. Tranquilo, sem cálculo, foi só análise das moléculas. Então, é muito tranquilinho. Show? Segunda propriedade, vamos juntar com a terceira, porque elas são parecidas. Né? A ebulioscopia ou ebuliometria. Nada mais é que o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução. Então, quando a gente adiciona um soluto, ele vai aumentar a temperatura de ebulição, vai precisar de mais calor para poder mudar de estado do líquido para o vapor. E, como a gente já tinha imaginado, esse aumento, variação da temperatura de ebulição, pode ser justificado pela diminuição da pressão máxima de vapor, que se deve à presença das partículas do soluto. A gente acabou de ver que, quando a gente adiciona soluto, vai diminuir a pressão máxima. Diminuindo a pressão máxima, o ponto de ebulição aumenta. Então, está completamente correlacionado. E, junto da ebulioscopia, a gente também tem a crioscopia. Vocês devem imaginar o que é a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente na solução, né? Que é exatamente o oposto. Quando a gente coloca sal na água, ela vai congelar a uma temperatura menor que 0 graus Celsius. Por isso, inclusive, que a água do mar não é completamente congelada nos polos norte e sul, porque ela tem sais dissolvidos, né?
apesar da temperatura lá ser abaixo de zero. Então, a adição de um soluto não volátil a um solvente provoca um abaixamento na temperatura de congelamento, ΔTC, desse solvente, o que pode ser explicado pelo fato das partículas do soluto dificultarem a cristalização do solvente. Né? Para um líquido virar sólido, as suas partículas precisam ser cristalizadas. Com esse acréscimo de partículas, vai dificultar essa transição. Aqui agora a gente tem um gráfico que mostra exatamente isso. Aqui em azul a gente tem a água pura e aqui em vermelho é a solução, ou seja, quando a gente adicionou sal, açúcar ou qualquer outra coisa. A gente está vendo que aqui estava 0 graus Celsius o congelamento e diminuiu para menos 1,86 graus Celsius na solução, enquanto que estava a 100 graus Celsius a temperatura de ebulição e passou para 100,52. Né? Então, quanto maior o número de partículas, o número de mol do soluto não volátil na solução, maior a elevação da temperatura, e maior o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Certo? Beleza? Ou seja, aqui vai ficar um número maior do que era antes, e aqui vai ficar um número menor do que era antes.